A polícia de Caraguatatuba apreendeu um adolescente de apenas 14 anos, suspeito de matar um turista no mês passado no bairro Massaguaçu. Ele contou em depoimento que havia sido procurado pela vítima interessada em comprar cocaína. O turista foi morto com várias facadas. O adolescente, que já tinha passagens pela polícia, será encaminhado à Fundação Casa. E motoristas da Pássaro Marrom, que fazem linhas intermunicipais entre Guaratinguetá e Lorena, cruzaram novamente os braços hoje em protesto à falta de segurança. Na quarta-feira da semana passada, eles paralisaram 19 linhas depois que um motorista foi vítima de assalto. O grupo reclama que os crimes no Vale Histórico são constantes. Em nota, a empresa informou que o problema é competência da polícia e que cede imagens das câmeras instaladas dentro dos ônibus para facilitar a identificação dos criminosos. Nós entramos em contato com a Polícia Militar, mas até agora não tivemos retorno. Depois de 2 dias de muita nebulosidade, hoje o sol voltou a aparecer. E o sábado também promete ser de tempo bom, mas pode chover no final do dia. Na Serra da Mantiqueira, o fim de semana começa com tempo bom. Poucas nuvens devem se formar na região, mas a temperatura não sobe. Em Monteiro Lobato e São Bento do Sapucaí, mínima de 10 e máxima de 19 graus. No Vale do Paraíba, o sol predomina, mas ao longo do dia a nebulosidade aumenta e pode chover, principalmente no início da noite, em Jacareí e Tremembé, onde a máxima chega a 24 graus. Em Cunha, faz 23 graus e não há previsão de chuva. O litoral norte vai dar praia neste sábado. O sol predomina entre nuvens e a chance de chuva é inferior a 30%. Em Ilhabela e Ubatuba, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Taubaté teve uma sexta-feira de tempo bom e os termômetros atingiram 23 graus. Amanhã o sol predomina, principalmente no período da manhã. À tarde deve chover e a máxima sobe para 24 graus. O sábado em São José dos Campos vai ser de tempo bom de manhã, com pancadas de chuva no final do dia. Faz 25 graus na cidade. Em Caraguatatuba, céu parcialmente encoberto, com predomínio do sol e pancadas de chuva com trovoadas. Mínima de 19 e máxima de 27 graus. Esta semana realmente o clima foi de inverno, né, Márcio? E com isso, né, as baixas temperaturas acabaram esfriando também as doações de leite materno em Taubaté. E nos próximos meses, principalmente com a chegada das férias escolares, a expectativa é de que os estoques baixem ainda mais. O freezer com o estoque de leite está ficando vazio e a reposição está cada vez mais lenta. Neste mês, as doações caíram 10%. Segundo a responsável pelo banco, a situação deve piorar bastante nos próximos meses. Ela explica que em junho e julho, principalmente, muitas mães deixam de contribuir. Geralmente por ser um período de férias, as mães nos falam que elas saem da rotina ou viajam e por isso elas diminuem essa doação ou param de doar. O frio é outra razão. O frio influencia muito, infelizmente. Eles esquecem um pouco de tomar um pouco de água, né? Que é o que ajuda a maior produção de leite, a mãe ingerir bastante líquido, né? Então, acho que tudo isso junto faz com que as mães procurem menos a gente aqui no banco, né? E com isso a arrecadação do leite diminui muito. Todo o leite que chega aqui é encaminhado para as UTIs neonatais de 2 hospitais de Taubaté, o São Lucas e o Universitário. Geralmente são arrecadados 100 litros por mês, o que daria para alimentar, em média, 30 bebês durante esse mesmo período. Só que em junho e julho, a coleta costuma cair pela metade. E aí os recém-nascidos, que já estão debilitados e em tratamento, podem sentir as consequências da falta do alimento. Na realidade, eles vão usar as fórmulas infantis, que é o que a gente usa na falta do leite materno, só que elas não vão proteger os bebês contra infecções e contra as alergias. O leite materno é indispensável nos primeiros meses de vida do bebê. Funciona como uma vacina. Fortalece a imunidade e ajuda o recém-nascido a produzir anticorpos. A OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda que a criança seja amamentada sem receber nenhum outro tipo de alimento até os 6 meses de idade.
Raíza, mãe do pequeno Henrique, de apenas 1 mês, sabe bem da importância do leite materno. Além de amamentar o filho de 3 em 3 horas, ela ainda consegue doar ao banco de leite. Eu tinha muito leite e estava difícil a pega no meu bebê. Então, a partir do aconselhamento, me facilitou a amamentação e eu comecei a doar o meu leite para o banco de leite. Uma vez por semana, funcionários do banco de leite vão à casa dela buscar os potes, que são específicos. A bióloga explica que o alimento passa por uma inspeção e é pasteurizado. A gente demora umas 6 horas mais ou menos para fazer todo o processamento. Aí esse último teste fica 48 horas em estufa para depois esse leite poder ser liberado. Raíza fica contente ao saber que participa de todo o processo e que, além de oferecer um alimento nutritivo aos bebês internados, ainda está ajudando a salvar vidas. Eu acho que a doação de leite é um ato de solidariedade, de amor e de altruísmo, né? A gente se colocar no lugar das outras mães que têm o seu bebezinho internado e que eles vão poder ir para casa mais rápido, né? E não apenas os recém-nascidos sofrem com a queda de doações de leite materno agora com esse frio todo, né? Exatamente. Os estoques de sangue no Hemocentro de São José dos Campos também estão baixos. A gente vai falar ao vivo com a repórter Maiara Gouveia, que está em São José. Maiara, muito boa noite. Conta pra gente, as doações de sangue também diminuíram muito? Boa noite, Janda. Boa noite, Márcio. Olha, diminuíram sim, viu? As doações nessa época do ano aqui em São José chegou a diminuir 20% nessa época do ano, né? Nessa época de frio. O que é muito ruim, porque apenas 1,8% dos brasileiros costumam doar sangue. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que 5% de uma população faça esse tipo de doação. Quem está aqui ao meu lado e conversa comigo sobre o assunto é o Paulo Pontes, que é o responsável pelo setor de captação de doadores aqui de São José. Uma boa noite, Paulo. Por que isso acontece? Por que durante o frio as doações caem? Boa noite. Isso porque o frio ele traz consigo 2 situações, né? A primeira é que inibe as pessoas de saírem de casa e a segunda, doenças que impedem a doação, pelo menos por um determinado período, como o resfriado, a gripe e as infecções de vias aéreas, como bronquite e sinusite. E quais as consequências que a falta de sangue no estoque podem ser? Quais seriam essas consequências? Olha, impactar no atendimento dos nossos pacientes, haja vista que o serviço atende 3 mil pacientes por mês. Como é que está a situação do banco de sangue hoje em São José? Olha, hoje o nosso estoque está com 90% e esse índice é capaz de atender 10 a 15 dias de demanda de transfusão. Quem pode doar? Doar sangue é muito simples, basta a pessoa ter de 16 a 69 anos, os homens deverão pesar acima de 50 quilos e as mulheres acima de 55. O doador eles deve estar portando um documento de identificação com foto, ter dormido bem na noite e não vir em jejum. Ele deve tomar o seu café da manhã, evitando alimentos gordurosos. Então, nessa época do ano, é mais que fundamental doar, né? Mais do que em outras épocas. Como é que vocês fazem, então, para captar essas pessoas, esses doadores agora? O que a gente faz, na verdade, é intensificar a campanha. Então, a gente faz um trabalho de sensibilização com a família daqueles que estão recebendo, intensificamos o contato com aqueles que são doadores e contamos com a ajuda da mídia de forma geral para divulgar a doação de sangue. Muito obrigada, Paulo, pela sua participação, reforçando que, assim como doar leite, doar sangue também é um ato de amor, um ato de solidariedade e pode salvar vidas. Janda, Márcio, é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Maiara. Boa noite. Boa noite, Maiara. Bom trabalho. Termina hoje o prazo de inscrições para o Enem 2016. Os candidatos têm até às 11 horas e 59 minutos da noite para confirmar a participação. Para isso, basta acessar o site do Enem e preencher o formulário. A taxa custa R$ 68. Anote aí o endereço eletrônico enem.inep.gov.br. O Exame Nacional do Ensino Médio vai ser aplicado nos dias 5 e 6 de novembro. A Volkswagen em Taubaté alterou hoje o período de férias coletivas para aproximadamente 4 mil funcionários. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a maioria dos trabalhadores vai ficar em casa entre os dias 6 e 27 de junho. Um grupo de 780 empregados retorna ao trabalho no dia 5 de julho. No pedido de alteração das datas, a empresa alegou ao Ministério do Trabalho a necessidade de adequar a produção ao mercado. Fim de semana chegou, né? E a nossa agenda cultural também, cheia de opções para o seu divertimento. Confira.
Vai até domingo a tradicional festa do arroz em Tremembé. Pratos especiais podem ser apreciados pelos visitantes na Praça da Estação. Além disso, diversos shows estão programados. Agora à noite se apresentam Tuila e banda Black Comodoro. A entrada é de graça. Começa agora à noite em São José dos Campos a 17ª edição do Fest Dança. Durante 10 dias serão apresentadas cerca de 200 coreografias dos mais variados gêneros da dança e com diversas participações especiais de companhias e bailarinos de outras regiões. Também estão programadas oficinas, mostras competitivas, palestras. As apresentações se dividem entre o Teatro Municipal, Casas de Cultura, Praça Dr. João Mendes, shoppings e a Rodoviária Nova. Toda a programação é de graça. Olha, no próximo bloco você vai conhecer a massagem boa para cachorro, que será atração no Dog Fashion Day em São José dos Campos neste final de semana. E tem também as notícias do esporte. A gente volta já já. São 7h11 agora.